Olá, meu nome é Luciano Batista, eu sou nordestina de Maceió, Alagoas, sou formado em Direito e passei no concurso público da Polícia Civil do Estado do Pará, no cargo de delegado, que eu exerço no dia de hoje. Eu comecei minha trajetória nos concursos públicos no ano de 2019, por volta ali de janeiro, no início do ano, quando eu decidi que eu não queria permanecer advogando, eu queria realmente passar no cargo público por todos os benefícios que um cargo público ele traz. Então, naquele período, eu comecei a estudar, ainda sem o norte de qual cargo, qual concurso prestar, mas comecei a me preparar genericamente para concursos públicos. Após um tempo, então, eu consegui focar em um determinado cargo, que é o cargo de delegado, e prestei 2 concursos para delegado de polícia, delegado da Polícia Federal e delegado da Polícia Civil do Estado do Pará. As 2 provas elas foram marcadas em datas próximas e eu realizei a primeira prova para a Polícia Federal, não consegui aprovação naquele primeiro momento, mas pouco mais de um mês depois prestei com a mesma base da preparação da PF, eu prestei para a Polícia Civil do Estado do Pará, que foi onde eu consegui lograr êxito. O Estratégia eu conhecia desde o início da minha preparação, ainda não era assinante no começo, mas eu sempre acompanhava os materiais disponibilizados, as aulas, as análises de edital, sempre gostava muito ali sentia a experiência dos professores quando eles traziam análise de edital, quando eles traziam aquelas aulas que são disponibilizadas, e ali eu já passei a gostar do Estratégia. Apenas um período depois foi que eu realizei a assinatura e me preparei para os concursos públicos que eu estava realizando, desde aquele início, assinatura para a carreira jurídica. Período depois, surgiu a assinatura vitalícia e eu aproveitei aquela ocasião também já para me matricular e ficar com o Estratégia me acompanhando ali por tempo indeterminado, né? Então, desde quando eu conheci o Estratégia até hoje, eu sempre estou buscando os materiais, estudando, me atualizando, por causa da densidade do conteúdo que lá é prestado, a atualização, né, e a possibilidade da gente encontrar condensado no material aquilo que a gente precisa, que é a lei, a jurisprudência, parcela da doutrina e questões de concurso público. Então, com certeza, fez uma boa diferença na preparação e até hoje eu faço utilização do material por ser assinante vitalício. Sobre a minha preparação, a forma de preparação para o concurso público, foi bem diferente do início. No início eu não tinha muita organização, então eu assistia a aula, mas eu não estava ali ainda focado numa carreira, então era um pouco desorganizado. Com o passar do tempo, foi que eu comecei a aproveitar melhor as ferramentas, e aí eu utilizava, nas matérias que eu tinha mais dificuldade, as videoaulas com os PDFs, e nas matérias que eu estava me sentindo melhor, mais bem preparado, eu utilizava os PDFs e já era suficiente. Então, nos PDFs eu buscava o estudo da doutrina, em paralelo com a lei seca e com a jurisprudência que ali é trazida e com as questões que são disponibilizadas. Então, a maior parte do que eu usava eram os PDFs. Mas eu também acompanhava ali as videoaulas, principalmente aquelas de reta final para o concurso público, que são bem importantes para dar aquela síntese que a gente precisa no pré-prova, mas os PDFs, com certeza, foram os que eu mais utilizei. Eu decidi pela assinatura vitalícia, em primeiro lugar, pelo fato de poder ter ao meu dispor aquele material por tempo indeterminado. Então, até hoje, na prática mesmo, quando preciso me atualizar em alguma coisa, eu vou lá e faço acesso ao material. Então, mesmo tendo passado ali aquele momento da preparação para delegado, mas a gente acaba ainda até hoje precisando ter alguma atualização, algum tema que às vezes não seja muito do nosso conhecimento, e a gente vai lá no material e se atualiza. Então, antes da preparação era importante, e depois da preparação para delegado, já estando como delegado, torna-se importante também, porque eu acabo tendo acesso à atualização legislativa, temas novos também, quando eu preciso estudar. Então, essa importância ela ultrapassa até a preparação para o concurso público. Então, diante disso, eu decidi, assim que saiu a divulgação, já fazer a minha inscrição. A plataforma ela me ajuda até hoje, também na atividade profissional, porque diante da quantidade, né, de disciplinas que o direito tem, a gente precisa constantemente ter acesso a alguma área que não estudamos com frequência. Então, basta a gente acessar a plataforma e a gente vai ver todas as disciplinas do direito lá disponíveis. Então, isso é muito importante porque a gente precisa ter acesso ao material com velocidade, precisa se atualizar em alguma coisa,
e a gente entra na plataforma e encontra algum PDF ou alguma videoaula sobre aquele tema assim que ele é inaugurado na seara jurídica. Então, uma lei nova, né? Como, por exemplo, a nova lei de licitações, que eu precisei me atualizar, fui lá no material e encontrei a lei no PDF com tudo aquilo que eu precisava. Então, principalmente considerando a complexidade das áreas do direito e precisando me atualizar e precisando ter um material atualizado de fácil acesso, é que se torna muito importante a plataforma. Sobre os professores de estratégia, eu posso dizer que até hoje eu tenho contato com vários deles nas redes sociais. Não conheci nenhum professor que não desse atenção às dúvidas, às perguntas, todos são extremamente acessíveis. Destaco aqui o professor Procópio, né, que até hoje, vez ou outra, troca uma ideia comigo nas redes sociais, e tem vários outros também, né, que eu sigo e vice-versa, e existe essa troca ainda até hoje. Então, eu percebo isso, essa disponibilidade dos professores de estar perto do aluno, de tirar dúvidas, né, o que é uma coisa muito rara, porque muitos professores por aí afora, eles têm seus cargos públicos e isso acaba dificultando, né, trazer esse contato direto, até pelas ocupações, mas eu percebo uma abertura muito grande dos professores em nos atender, tirar dúvidas, acompanhar e tudo mais. Então, isso eu acho fantástico, fora a capacidade jurídica que eles têm, né? Tanto na escrita do material, do PDF, como nas aulas. Então, eu admiro todos os que eu conheci, com certeza. Como uma orientação para aqueles que estão começando a estudar, a primeira que eu dou é foca no cargo. Então, se você deseja delegado de polícia, como foi o meu caso, foca no cargo para delegado, estuda para essa carreira. Nada impede que você eventualmente faça algum outro concurso que aparecer no teu estado, ou alguma coisa diferente que surgiu e você sentiu vontade de fazer, nada impede, mas tenha um foco, tenha um objetivo, tenha traçado ali a sua meta. Isso vai diminuir muito o teu caminho. Talvez isso tenha até me feito demorar 2 anos para passar, um pouco mais, ou poderia ter passado antes se eu tivesse focado desde o início. Eu só vim focar mesmo, focado para delegado, 1 ano antes da prova da PF. Então, talvez se eu tivesse antes disso já focado, teria até sido menos tempo. E isso diminui bastante, porque quando você foca, você sabe o que estudar. Você sabe onde focar, você sabe quais disciplinas priorizar, você sabe o que não deve priorizar, o que deve ser mais secundário. Isso só é possível quando você estabelece um foco. Então, ao estabelecer esse foco, esteja pronto para dedicar-se o máximo possível dentro da sua realidade. Faça ali a sua divisão de horários. Você tem à sua disposição um material muito bom. Então, pegue esse material, divida os horários de estudo, priorize mais de uma disciplina por dia, seja constante, não esqueça as questões, não esqueça a lei seca e faça aquilo acontecer diariamente. Que o seu dia a dia seja sempre voltado para o seu sonho. Que você nunca deixe um dia sequer de estudar, nem que seja pouco tempo. Se aquele dia foi difícil, dedica aqueles minutos para o teu estudo. Constância, disciplina, força de vontade, perseverança, não é? Bastante paciência e a sua hora vai chegar. Sobre estratégia de carreira jurídica, eu destaco a presença de tudo que eu preciso condensado no único material. Isso faz uma grande diferença nos estudos. Então, o fato da gente procurar questões e ter no mesmo PDF, procurar jurisprudência, está lá no PDF, procurar lei seca, está lá no PDF, querer doutrina e também estar no PDF é, na minha opinião, o diferencial, que eu acho que realmente vale muito a pena ter acesso ao material de estratégia. Essa possibilidade da gente encontrar tudo num lugar só, tudo aquilo que a gente precisa. Porque hoje, com essa velocidade aí das informações e tudo a gente tem acesso, pode até atrapalhar o aluno quando ele quer abraçar o mundo, não é? Quer conhecer tudo que a gente tem na internet. E quando a gente consegue condensar isso e canalizar no material, isso ajuda muito, diminui a ansiedade do aluno de querer estar atirando para todo lado atrás de material, e faz com que ele consiga sentar na hora de estudar e acessar o que ele precisa. Para mim, esse é o grande diferencial. Na preparação do concurso e também na prática, né? Também no dia a dia, depois de você se tornar delegado, ou qualquer que seja o seu cargo, quando você precisar ali, estar no dia a dia, precisar tirar aquela dúvida, aí você vai conseguir acessar. Isso é muito importante também.
Sobre essa oportunidade de se tornar assinante vitalício, eu destaco a necessidade que o concurseiro tem de eliminar gastos, porque hoje tudo é muito caro, passagem aérea, que a gente precisa sempre gastar para fazer prova, enfim, a despesa é muito grande. Então, quando você tem a oportunidade de eliminar esse gasto, o gasto com material e ter aquele material te acompanhando atualizado até a tua aprovação, é muito importante. Por isso que a importância da vitalícia, porque esse gasto não vai mais estar com você. Você vai fazer esse pagamento, vai permanecer com ele como eu permaneço até hoje. Então, por essa razão, eu considero muito importante você aproveitar essa oportunidade e sem considerar, ou melhor, e não desconsiderando a qualidade do material que você vai ter acesso. Então, tanto isso de você não ter essa despesa contínua, você vai fazer um pagamento de uma vez e vai ter esse acesso para sempre, como também a qualidade do que é disponibilizado. Sobre o cargo de delegado, eu posso dizer que é um dos cargos mais apaixonantes das carreiras jurídicas. Somente no cargo de delegado você é capaz de, na primeira parte do dia, sentar na frente de um computador e escrever ali juridicamente, você ter o lado jurídico denso da atividade, e terminada essa atividade, você colocar o colete, pegar a arma e ir para uma missão, ir para uma operação. Somente o cargo de delegado te dá esse misto de emoções, né? Essa emoção jurídica de trabalhar com direito pesado e a emoção de você ser policial. Somente o cargo de delegado te permite isso. Então, por isso que eu acho que é uma das carreiras mais apaixonantes, por isso que eu acho que vale muito a pena quem sonha em ser delegado. São muitos desafios, são muitas complexidades que você vai lidar no dia a dia. Você vai enfrentar muitos problemas, porém, você também vai conseguir ajudar muitas pessoas. Você vai conseguir dar solução para os problemas das pessoas que ninguém mais pode dar a não ser você, a autoridade policial. Então, eu acho que vale muito a pena, eu acho que é uma carreira que tem muito para crescer, é, em termos de condições de trabalho, a gente vê que há uma melhoria contínua. Hoje as polícias civis elas são muito capacitadas e eu vejo como uma carreira muito promissora. Então, quem sonha com esse cargo deve continuar e deve persistir, porque vai valer muito a pena e vai ser muito realizado nele.